Boa tarde a todos. Nosso grupo irá apresentar a divulgação de participações societárias e consolidação da empresa Cogna Educação S.A. do exercício de 2019. Nesse mesmo ano, ocorreu uma alteração da nomenclatura da empresa, que anteriormente era denominada Croton Educacional. Apresento uma posição acionária da empresa, em que 10,05% das ações são da Alaska Investimentos, 4,36% da empresa BlackRock, 0,42% são ações de tesouraria e os restantes de 85,17% estão entre outros pequenos acionistas, dentre pessoas físicas e pessoas jurídicas. O organograma também apresenta as principais controladas da empresa Cogna. Dentre as participações societárias permanentes da empresa, ela tem como uma controlada direta a empresa Anhanguera Educacional Participações. A Anhanguera, por sua vez, ela controla outras 11 empresas. Essas são controladas indiretas da Cogna, totalizando assim, por meio da Anhanguera, 12 empresas controladas pela Cogna. A Cogna controla também a Editora Distribuidora Educacional, que, por sua vez, controla outras 15 empresas. Essas 15 são controladas indiretas da Cogna, totalizando o número de 16 empresas controladas pela Cogna por meio da EDE. Continuando a parte sobre as controladas da Cogna Educação, agora vamos falar sobre uma das controladas diretas, que é a Saber Serviços Educacionais. A Saber, ela tem várias outras controladas, né, que no caso seriam indiretas da Cogna. São 3 aqui que eu não citei o nome, mais a Editora Ática, que por sua vez tem outras 2 controladas, Saraiva Educação, que tem mais outras 2 controladas, Somos Operações Escolares, com mais 16, além dessa ACEL aqui, Administração de Serviços Educacionais, que tem outras 2 controladas, tem 9 controladas da Somos Educação agora, né? Mais o Estude, que por sua vez tem outra controlada aqui, Somos Educação Investimentos, que tem outras 2 controladas, e o Centro de Educação Integrada, que tem outras 2 controladas aqui. Então, no total, nós temos 49 nessa parte aqui, dos quais 48 são indiretas, mais uma direta, que é a Saber. Depois temos aqui outra controlada direta, que é a Somos Sistema de Ensino, né, que tem 2 outras controladas, que seriam indiretas da Cogna, né, totalizando 3 controladas. Então, somando isso tudo, né, todas controladas, nós temos, a Cogna tem um total de 80 controladas, dos quais 4 são diretas e 76 são indiretas, totalizando as 80. Sobre as coligadas, nós temos aqui uma coligada indireta, que é a Jafar, que ela na verdade ela é coligada da Somos Sistema de Ensino, né? Por isso ela é coligada indiretamente da Cogna. Temos também coligada indireta Menezes e Lacerda, né? que é uma coligada da Anhanguera Educacional Participações, que é uma das controladas da Cogna. Então, no caso, são só essas 2 mesmo. O total são de 2 coligadas indiretas para. Agora, falando um pouquinho das participações societárias permanentes em relação ao ativo total, para isso eu analisei os dados do balanço
da controladora em 2019 e do consolidado em 2019 também. A gente pode perceber que de 2018 para 2019 houve um crescimento nos investimentos e no consolidado em 2018 não tinha, mas em 2019 foi contabilizado 8.213.000. Fazendo essa conta, que seria as participações societárias permanentes sobre o ativo total, a gente percebe que a controladora tem 89,16%, isso analisando em 2019, e o consolidado 0,024%. Agora, analisando a equivalência patrimonial em relação ao lucro líquido. A gente percebe que a controladora, em 2019, teve uma diminuição de equivalência patrimonial, e o consolidado, a gente percebe que ele é negativo, que houve prejuízo, mas em 2019 houve uma recuperação. Fazendo essa análise em relação da equivalência patrimonial sobre o lucro líquido, a gente percebe que tivemos um consolidado negativo de menos 0,065%, e a controladora foi 116,87%. Agora, em relação à participação da controladora e dos não controladores no patrimônio líquido da Cogna, nós temos as seguintes informações tiradas das demonstrações financeiras de 2019. Primeiramente, nota-se uma redução drástica da participação dos não controladores em relação a 2018. Uma participação que chegava a 1.570 bilhões de reais de um patrimônio líquido total de 17.473 milhões, se reduziu para uma participação de apenas 2.863.000 reais em um patrimônio líquido total de ordem parecida com o do ano anterior. Traduzindo isso em porcentagem, nós temos os seguintes números. A controladora representa 99,98% do patrimônio líquido total, enquanto os não controladores representam apenas 0,018%. Para efeito de comparação, novamente, em 2018, os não controladores representavam 9% do patrimônio líquido total. Então, é uma redução bem grande. Estendendo essa análise para períodos mais recentes, as demonstrações do terceiro trimestre de 2020 da Cogna mostram uma participação de não controladores de cerca de 5,83%. Dentre outros fatores, isso se deve a um aumento de participação dos fundos de investimento Alaska na participação acionária da empresa, que chegaram a uma posição de cerca de 10% do capital social da Cogna. Nota-se que capital social é diferente de patrimônio líquido total. Os 10% de capital social que a Alaska detém da empresa, no terceiro trimestre de 2020, representam menos quando vai se comparar com o patrimônio líquido total. Já em relação ao lucro líquido, novamente, essas informações tiradas das demonstrações financeiras de 2019 da empresa, nós temos as seguintes informações consolidadas. É possível notar, na análise dessas informações, que o lucro líquido da Cogna caiu 83% em relação a 2018, passando de 1.392 milhões de reais para cerca de 242 milhões de reais. Desses, os acionistas controladores ficaram com 235 milhões, enquanto os não controladores ficaram com 7.344.000 reais. Novamente, trazendo isso para a porcentagem, temos o seguinte: a controladora ficou com 96,97% do lucro líquido, enquanto os não controladores
representaram cerca de 3%. Então, agora eu vou falar das transações realizadas com partes relacionadas. Aqui nessa primeira coluna, vão estar presentes controladas, coligadas, diretas ou indiretas, ou empresas em que seus sócios ou executivos, eles também estão presentes no conselho da administração ou conselho de fundação da Cogna. Então, as transações estão organizadas por data, e aqui estão presentes os contratos que foram feitos antes de 2019, mas naquele ano eles ainda estavam vigentes, por isso que eles aparecem aqui nesse ano. Então, o objetivo é trazer uma visão geral de quais os principais tipos de transação que a Cogna fez. Então, a gente observa que o principal foi o contrato de locação de imóvel não residencial destinado à operação universitária. Também aparece aqui com o Instituto Educar Brasil o contrato de prestação de serviços para implantação e gestão do programa de bolsa de estudos e com a Fundação Manuel de Barros, um convênio de cooperação técnica, científica, cultural e doação de recursos financeiros. Aqui nessa outra tabela são os contratos que foram feitos em 2019 mesmo ou renovados naquele ano. Então, a gente observa que a principal transação presente aqui é o contrato de doação à Fundação Pitágoras, que está presente em 5 datas. Então, essa doação, ela visou o cumprimento dos objetivos sociais e institucionais da Fundação. Na verdade, todos esses foram pagamentos de um mesmo contrato. Além disso, teve o contrato de locação de imóveis aqui de novo, também não residenciais, destinados à operação universitária. Também com a Somos, teve um contrato de indenização, no qual a controladora ela ficou obrigada a indenizar a Somos por eventuais desembolsos que viessem incorrer relacionados a processos judiciais ou administrativos, que a Somos possuía até a data do contrato, ou processos judiciais que viessem a ocorrer, mas que o fato gerador fosse até o fim de 2019. E, por fim, com a IUNI Educacional, tem a quitação em relação a quaisquer contingências relacionadas ao contrato de compra e venta do IUNI coligadas. Então, aqui a gente percebe que não houve nenhuma venda da Cogna com as suas partes relacionadas. Então, não tem como a gente fazer aquela comparação com as vendas líquidas da controladora, porque a gente não tem essa informação para comparar. Então, aqui, por fim, eu apresento a bibliografia que a gente usou para fazer o trabalho. E é isso. Obrigada por assistir.